Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, esse aqui, ó. Esse livro que foi então o mais vendido de 2020, de acordo com a revista Veja. Esse livro então que o Napoleão Hill, que é o autor também daquele outro livro que fez com que ele ficasse conhecido em todo o mundo, que é o Pense e Enriqueça, que foi publicado em 37 e se tornou o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos. Os ensinamentos dele, do Napoleão Hill, influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso, gerando a pedra fundamental para todos os outros escritores de autoconhecimento e pensamento motivacional. Então já dá para a gente ter ideia de quem é esse autor, o Napoleão Hill, que ele viveu entre 1883 e 1973, era norte-americano. E então, esse livro que ele fez, que está dizendo aqui que é o carro-chefe dos livros dele, que são todos super conhecidos, traduzidos para várias línguas e são... serviram então de pedra, como esse aqui, o Pense e Enriqueça, serviu de pedra fundamental então para os outros escritores de autoconhecimento e pensadores motivacional. Então eu gosto de trazer quem é Napoleão Hill para a gente ver que é realmente uma pessoa que veio com uma missão. Ele tinha essa missão de estar trazendo, estar descobrindo qual é a fórmula secreta do sucesso. Foi isso que ele fez num estudo que ele levou 30 anos da vida dele, vendo como trabalhando com pessoas que fizeram sucesso e com pessoas que fracassaram, para então estar desenvolvendo a filosofia do sucesso, para que a gente, para ajudar as pessoas, para nos ajudar. Então é por isso que ele teve tanto sucesso. E aí então ele, depois de ter feito esses escritos, depois de ter feito essa pesquisa, ele escreveu então esse aqui, O Mais Esperto que o Diabo. E aí ele explica aqui, eu gosto de ler esse trechinho também, para quem tiver assim alguma reserva com relação ao livro por causa do nome. Alguém que diga, com o diabo eu não quero nada, não quero história, não quero conversa, então eu passo esse livro. Então eu diria, você vai estar perdendo uma grande oportunidade de estar aprendendo, de estar saindo dessa crença com relação ao diabo, de estar... tirando ele então da sua vida e tá passando então da falta e da escassez para a vida de abundância plena, porque ele explica durante o livro que é a influência dele que nos faz ficar nessa vida de falta e escassez. Aí então ele está dizendo que depois que ele acabou esse trabalho de pesquisa, ele achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. E eu acho que só por isso aqui, se eu tenho o diabo na minha mente, se ele não está me deixando viver a vida grandiosa que Deus está sonhando para mim, porque eu estou deixando que o medo o alimente na minha mente, aí só isso aqui, olha, qualquer um pode vencê-lo, então quer dizer que eu também posso vencê-lo. Então quer dizer que esse livro me interessa e muito. Então, este livro é um curso generoso em psicologia, deixando claro os princípios de como funciona a mente humana. Porque ele diz lá no livro Pense e Enriqueça, e nesse aqui também, que tudo passa pela mente, porque afinal de contas, o primeiro princípio, a primeira lei hermética o universo é mental. É a lei do mentalismo. Então isso é lei. E a gente sabe que aqui no dual, aqui no plano do relativo, tudo tem dois lados. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Há o escuro e o claro, há a noite e o dia. Porém, há as leis universais que são absolutas. Essas são, pode ser a pessoa mais bonita da face da terra que suba e salte pela janela, ela vai se estatelar no chão. A mais feia vai se estatelar no chão, a mais rica vai se estatelar no chão, a mais pobre vai se estatelar no chão. Ou seja, as leis, elas são...
elas são absolutas, elas são leis divinas, elas são de Deus, elas não são desse nosso plano, elas são leis que estão aí, são leis naturais para que nós possamos estar nos movimentando nesse nosso trânsito. Eu gostei dessa forma de estar definindo como é a nossa passagem temporariamente humana por aqui, do Humberto de Campos, lá no livro Boa Nova, que eu estou fazendo agora, comecei nesse final de semana, eu estou fazendo nos finais de semana, psicografado por Chico Xavier. Ele diz que nós estamos em trânsito. Eu gostei dessa definição. Então, isso é. Então, as leis divinas, elas estão aqui para nos direcionar enquanto nós estamos em trânsito. Nós que somos seres infinitos, divinos, passando uma experiência humana que é temporária, como ele está dizendo aqui também. Quando ele fala sobre medo, ele disse que o homem que acredita em fracasso e derrotas, ele não entende que nós estamos passando uma experiência meramente temporária. E aí então ele veio explicando, gente, no primeiro e no segundo capítulo aqui, ele veio explicando como é que foi que ele tomou do próprio, ele estava ali tendo que experienciar como é que ele ia fazer para estar colocando em prática esses princípios que ele descobriu na pesquisa, que são os 17 princípios do sucesso. Lá no Pense e Enriqueça ele passa 13 princípios. E aí ele não estava conseguindo colocar isso na vida dele. E aí ele teve todos os altos e baixos necessários para isso, porque ele diz aqui, repete várias vezes, que há uma semente de êxito equivalente em toda a adversidade. Toda a adversidade, ela tem por trás uma semente de êxito equivalente. E ele mostrou na prática como que ele ficou totalmente sem dinheiro, totalmente descrente dele próprio, totalmente em pânico, e conseguiu sair, conseguiu continuar como o observador consciente da mente dele, conseguiu aumentar a vibração dele, conseguiu fazer silêncio interno, e aí ele deixou a centelha divina dele, que ele chama de outro eu, entrar, pegar o comando da vida dele. E depois que a gente chega nesse ponto, ele diz lá no Pense e Enriqueça, no 13º princípio, que é o sexto sentido, ele diz que depois, para a gente entender esse 13º princípio, o sexto sentido, nós devemos já ter assimilado e entendido os 12 anteriores. Porém, quando a gente entende, ele diz que não tem mais nada para fazer, que é ganhar, porque ele diz que aí a nossa centelha, ela nos avisa quando há um perigo, há tempo da gente tá evitando, e ela nos avisa quando há uma oportunidade, há tempo da gente estar aproveitando. E isso não é que é melhor que isso, mas ele diz aqui nesse livro que a nossa centelha não faz por nós. O nosso outro eu, como ele chama aqui, ele não faz por nós. O que ele faz é nos guiar de forma correta para que tudo aconteça da forma mais natural e lógica possível para o nosso próprio bem. E aí ele vem explicando tudo isso até que ele chega aqui no ponto onde começa de fato a entrevista com ele, o diabo. Vocês estão prontos? Vamos lá, gente, se segurar aí então que vai começar, ó. Então a primeira pergunta: eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Resposta: sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante esta entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. E isso está escrito entre aspas. Então, deixa só eu ler mais uma única frase que eu esqueci aqui para você que já talvez é o primeiro vídeo que você está vendo, e qualquer coisa você diz: o quê? E com o diabo não quero nada. Então, ele termina isso aqui quando ele explica que ele encontrou. Ele diz: quando você terminar esta história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Então, quem sabe não vale a pena continuar. Vamos lá? Com que direito você exige tal respeito real? Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Você tem prova do que está afirmando?
Sim, tenho prova em abundância. No que consistem suas provas? Consistem de muitas coisas. Se você quer respostas, você se dirigirá a mim como Sua Majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Olha, gente, que legal. Ele vai então tá corrigindo aqui a falsa impressão que a gente tem dele e de onde ele mora. Olha, vamos prestar bastante atenção, porque é assim que a gente vai conseguir ser mais espertos, nós vamos conseguir ser mais espertos que ele. Então, essa é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física. Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Olha, gente, como é essa? Ó, a resposta é dele, é o próprio que está dizendo. Ele não tem corpo físico, aquela coisa lá daquele chifrudo carregando o tridente, aquilo ali é como quem acredita nele, quem assim projetou ele, que foram as mentes humanas, deram essa imagem, mas ele está dizendo aqui que ele não tem um corpo físico, porque senão ele estaria em desvantagem. Ele está dizendo que ele consiste de energia, tudo é energia, a gente sabe, porém ele é energia negativa. E eu vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Olha, gente, como é interessante entender isso. Quem tem medo, quem não quer ler esse livro de jeito nenhum porque fala do diabo, é aí na mente dessa pessoa que ele vive. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Olha aí que interessante então, gente, porque a gente sabe que tudo é constituído de átomo, tudo é constituído de átomo. O professor Hélio Couto disse que se a gente colocar um microscópio em cima de uma mesa e for aumentando, a gente vai chegar lá no final, que é o átomo. Se a gente colocar na testa de qualquer ser humano, na testa de um animal, em uma árvore, vai chegar no mesmo local. Se continuar, vai chegar no vácuo quântico. Pelo que eu entendi lá de tudo que eu não sou expert em física quântica e mecânica quântica, mas tudo é feito de átomo, elétrons, prótons, átomo. Então ele está dizendo aqui que então, olha que informação interessante, ele é a porção negativa do átomo, já que tudo tem o seu relativo no plano dual, no plano da dualidade. Ah, eu entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada, não é isso? Verdade, você está absolutamente certo. E por quê? Exatamente por isso, porque esse é um mundo dual. Se há o positivo, há que se existir o negativo também. Tudo tem a sua contraparte, tudo tem o seu contrário. Aqui, nessa realidade do dualismo, nesse plano no relativo, pois nós não estamos, mas já é por isso que ele não existe de verdade, porque no absoluto é Deus, é só Deus, até porque tudo está acontecendo em Deus, dentro de Deus, no mental divino. Bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? A outra metade é ocupada pela minha oposição, essa palavra entre aspas. Oposição? O que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês humanos chamam de Deus.
Então você divide o universo com Deus? É isso que você está dizendo? Não é o que eu estou dizendo. Isso é um fato. Antes do final desta entrevista, você entenderá por que as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras ou não poderia haver um mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo e um rabo pontudo. Olha aí, gente, então, aquela imagem lá que a gente tinha dali, do garfo, daquela coisa lá, aquela besta, como ele está dizendo, ele não é nem de perto, isso é só a nossa forma de ver também. E aí ele explica bem aqui, olha, se não fosse ele, isso não existiria, olha aqui. Ele está dizendo que isso que ele está dizendo é tão verdadeiro, porque senão não poderia haver um mundo como você o conhece, não poderia existir essa realidade do dualismo, essa realidade do relativo, onde há luz e sombras, onde nós que somos seres infinitos divinos estamos em trânsito, estamos fazendo uma passagem. Mas aí se a gente toma chá de esquecimento, é evidente, porque senão ia ficar sem graça, né? Aí mas se a gente insiste em se apegar nessa coisa, se a gente não entende que quando aparecem livros dessa forma, que explicam, se a gente não busca dentro da gente mesmo essas respostas também, porque tá tudo na gente, já que nós somos animados pela centelha divina, nós temos o nosso outro eu, como ele diz, nós temos duas entidades em nós, uma é alimentada pela fé, a outra alimentada pelo medo. Então é isso exatamente dessa forma que ele está explicando. Se a gente não entender isso, a gente fica à mercê dessa que é alimentada pelo medo. E aí a gente passa toda essa nossa estada aqui na falta e na escassez. Já pensou, gente? Só reclamando, só chorando, sem dinheiro para nada, sem saúde, sem alegria, do berço ao túmulo, só reclamando e se lamentando. E se a gente, sabe, e ele explica aqui que basta a gente dar essa viradinha de chave no nosso mental, mudar quem é que a gente está alimentando ali na nossa mente, que aí a gente vive aqui nesse mundo como a gente conhece, sabendo disso, sabendo não, eu estou no relativo, mas o absoluto é só Deus, e Deus está em mim. Se Deus está em mim, eu tenho uma frase aqui que está ali na minha árvore da fortuna, que a Catherine Ponder, lá no livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, ensinou para fazer, que está ali no livro dela, que eu escrevi aqui, que eu repito quase todo dia, que eu repito sempre que eu olho ali, eu repito várias vezes por dia. Ser bem-sucedido é meu destino divino e é do interesse de Deus me ajudar. Reclamo esta ajuda divina agora. E se tem se a gente tem esse poder, tem no livro do Saint-Germain, o livro de ouro de Saint-Germain, também ele diz uma outra frase que é: eu não sou mais a criança aprendiz, mas sim a presença mestra que alcançou plena estatura. Eu falo e ordeno com a autoridade dessa presença mestra que eu sou. Eu sou, é uma das coisas mais importantes, é um dos decretos mais importantes. Se a gente diz eu sou alguma coisa negativa, pronto. Vamos ficar ali na correnteza da falta e da escassez até a gente entender. E aí ele diz, também nesse caso, Saint-Germain diz que dessa forma, também Jesus Cristo diz que tudo que ele faz nós poderíamos fazer também, mas desde que a gente tenha essa certeza absoluta de que é Deus no comando e que no absoluto só há Deus. Enquanto a gente estiver dividindo, a gente rezando para Deus e temendo o diabo, aí é que a gente não entendeu essa grande máxima, então a gente vai ficar à mercê dele, porque a gente está em trânsito aqui para entender isso. É assim que a gente evolui, eu acredito. Mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas. Você mesmo disse. Quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo se não é você? Eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo
incluindo os pensamentos negativos de vocês, humanos. De outra maneira, eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Como você assume o controle da mente dessas pessoas? Isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Olha, gente, que interessante isso aqui que ele está dizendo. Olha, ele entra e ocupa o espaço que não é usado do cérebro humano. E aí lá no livro Pense e Enriqueça, ele traz um dos princípios que ele fala do cérebro, essa máquina fascinante, essa máquina gigantesca que não há nem anos-luz de distância de nada criado pelo ser humano que possa ser comparado a. E ele diz lá que a gente usa dos trilhões de neurônios que a gente tem, a gente deve usar, não lembro exatamente lá o que ele diz, não estou usando tanto assim o meu cérebro, mas eu acho que a gente usa um só, e aí tudo aquele restante que está ali, que a gente deixa desocupado, a natureza é sábia, nada fica, o vácuo sempre é preenchido. Aí ele está dizendo que é ali então que ele ocupa, é o espaço que ele ocupa. Não se diz que mente vazia é a oficina do diabo? Então, e aí ele planta a semente do pensamento negativo. Então, olha aí, é o pensamento negativo, porque para onde é que o pensamento negativo nos leva? O pensamento negativo chega na mente, a gente se identifica com ele, recebe ele com todo carinho, como a gente já viu lá naquele livro anterior, que eu não me lembro o nome. Os pensamentos negativos são como convidados em uma festa. Se eles são bem recebidos, eles vão ser o último a sair. Mas se ninguém fala com eles, ninguém traz nada para comer, para beber, ninguém convida para dançar, eles vão embora. Ou seja, se ninguém se identifica com o convidado, ele sai de fininho. Mas se a gente se identifica com ele, esse pensamento negativo, esse convidado da nossa mente, para onde ele vai nos levar? Imediatamente para o passado, para sofrer com o que já aconteceu, não existe mais, só existe o aqui e agora, ou ele vai nos levar para o futuro, para ficarmos ansiosos e amedrontados com o que pode acontecer. A gente vai se preocupar com alguma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer. Provavelmente aconteça, porque dizem que tudo que a gente teme é aquilo que vai aparecer na nossa frente. E aí então é nesse momento então que ele traz esse pensamento, porque aí a pessoa não está em casa, aí fica ali vazio e ele toma conta, porque é só no presente, é só estando no presente que a gente pode então, como ele aqui está dizendo, que a oposição dele, que é Deus, que ele diz que é quem a gente chama de Deus, controla o pensamento positivo. É só quando a gente está em casa que a gente recebe então a inspiração divina e que a gente pode cocriar com Deus. Você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. Para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes. Vá em frente e me descreva seus truques inteligentes, Sua Majestade. Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Vale a pena ler de novo, né, gente? Um dos mais astutos instrumentos que eu uso para o controle da mente humana é o medo. E ele diz no livro Pense e Enriqueça que quem traz o medo, quem vem ali trazendo, pegando na mão do medo e trazendo ele para a nossa mente, são a dúvida e a insegurança. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e, conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte.
Olha aqui, gente, ele traz esses 6 medos ali no final do livro Pense e Enriqueça, ele explica cada um também ali no epílogo, depois dos 13 princípios básicos do sucesso, ele traz esses 6 medos, ele aqui falando de novo, e olha, mas o que eu acho que eu quero deixar bem claro, refazer aqui, bater novamente, olha aqui, ele disse que a semente do medo, ele planta a semente do medo, e conforme essas sementes como é que essas sementes germinam e crescem? Pelo uso contínuo dos pensamentos negativos. É aquela coisa de ficar remoendo. Porque olha como Deus tá com a gente mesmo, porque mesmo ele sabe que seria difícil a gente esvaziar a mente, a gente ficar zen, a gente ter pensamento positivo com tudo que a gente tem pela frente, tem que estar muito iluminado, tem que estar bem ali na frente, porém, olha aqui, essa semente do medo, ela só germina e cresce e assim ela dá espaço para o diabo se a gente tem o pensamento negativo constante ali, então a gente pode até deslizar um pouco, porque é assim, se tudo é dual, a gente não vai estar o tempo todo, tudo zen, no melhor. A gente vai um pouquinho lá para o outro lado, para o negativo também, enquanto a gente não encontrou o equilíbrio, enquanto a gente não encontrou a nossa centelha divina, enquanto a gente não entregou o comando a ela, as rédeas a ela da nossa vida. Mas aí nesse tempo a gente pode até ter, se a gente vai lá, a gente não tem que morar no vale, como diz o livro Picos e Vales do Spencer Johnson, eu fiz também uma série aqui com ele, se você quiser ver eu deixo aqui destacado, ele explica que o pico e o vale é natural desse mundo dual, dessa realidade do relativo, porém a gente tem que aprender a não ficar tanto tempo no vale e tem que aprender também como ficar mais tempo no pico, ele explica lá, tá bom? E aí então é isso que ele está dizendo, enquanto se a gente tiver esses pensamentos contínuos negativos, a gente alimentar ele mesmo, ali, alimentar, porque começa pensamento, passa para sentimento e depois se torna ação, a gente até acaba cometendo alguma coisa que vai nos deixar realmente no vale, a gente começa a ficar com muita raiva de uma pessoa, ela fez uma coisa, ela fez aquilo, aí a gente começa a maquinar uma vingança, aí passa a ser um sentimento, aí a gente acaba pegando alguma coisa, um revólver, dando um tiro na pessoa, tantas coisas que acontecem dessa forma, por isso tudo começa no pensamento, e aí a gente decretou que a gente vai ficar muito mais tempo no vale, e se a gente tivesse ido lá para esse pensamento negativo, e a gente ficou com muita raiva dessa pessoa, mas a gente começasse a pensar, não, mas talvez não seja tanto assim, nada é pessoal. E se ela está fazendo isso para mim, quando a gente aponta um dedo para a pessoa, tem 3 voltados para a gente, se ela está fazendo isso contra mim, no fundo ela está fazendo contra ela mesma, porque tudo que a gente faz para o outro volta para a gente. Então eu vou relativizar isso, porque tudo que uma pessoa... Eu me lembro também aqui de uma coisa que a professora Lucilena da Nova Acrópole falou, de um sábio que chegou uma pessoa e começou a ofendê-lo, xingar todo mundo da família, xingou, ele não fez nada, ele foi embora. Aí quando os seguidores dele perguntaram, mas como o senhor se deixou xingar, se ofender dessa forma e não fez nada? Ele falou assim, o que ele estava me oferecendo é um presente que eu não aceitei. Então é isso, o que a pessoa nos faz é problema dela, é a nossa reação que vai dizer o que vai acontecer com a gente, que aí é problema nosso, porque é a gente que vai viver. Então é aquilo que ele está dizendo aqui, se a gente mantiver esse pensamento negativo, aí sim, ele pode tomar conta e pode nos levar a fazer coisas que a gente vai se arrepender muito, que vai nos deixar muito tempo no vale. Mas a gente tem até essa possibilidade de ir lá e voltar. A gente não pode se identificar com o vale. Qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? Então ele acabou de falar ali os 6 medos, ele vai dizer qual ajuda ele a assumir o controle. O primeiro e o último, pobreza e morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas com um deles ou até ambos. Planto esses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação.
Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão de entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. E olha, gente, que incrível isso aqui. Olha ele dizendo, então, os medos maiores são, então, o medo da pobreza e o medo da morte. Então, gente, quando a gente entende que nós estamos em trânsito e quando a gente entende que aqui, nossa, eu vi uma experiência EQM, experiência de quase morte que tem na internet, a pessoa dizendo que quando ela saiu, ela se sentiu tão livre, que quando ela voltou para o corpo, ela sentiu como quando você coloca a mão em uma luva muito apertada, ou quando talvez, eu acho, uma pessoa veste uma calça muito apertada, deve ser quando tira aquilo, ela deve ficar deve se sentir bem mais confortada, porque mas a pessoa deu esse exemplo da luva. Então, quando a gente pensa que quando a gente vai morrer, a gente vai passar ali, aí a gente seguiu toda a nossa vida através de dogmas. Não, eu tô indo ali, tô seguindo isso que estão me dizendo, aí então eu tenho direito ao céu. Mas aquele ali que não está seguindo, ele vai para o inferno. Mas eu acho que essa crença ali no nosso inconsciente, ela faz a gente sofrer muito, porque na nossa natureza é uma natureza divina, uma natureza boa. Então como que a gente vai admitir, vai pensar que o nosso próximo ele vai ficar eternamente, não é para ir morrer, ele vai ficar eternamente sofrendo, queimando no fogo do inferno com aquele que ele disse ali, que é como as pessoas imaginam o diabo, aquela que ele já falou ali atrás. Então, aqui ele dizendo que ele faz então a pessoa ter esse medo, porque a pessoa que acredita que ela fez tudo direitinho, ela sabe o que ela fez no verão passado. Então, quando ela se olha no espelho e tira a máscara, ela pensa, mas será que eu vou mesmo para o céu? Ou será que não? Será que ele viu aquilo que eu fiz? Porque quando a gente está, de novo, apontando o dedo para uma pessoa, tem 3 voltado para a gente. Então, enquanto a gente acha que aquele que não está seguindo aqueles dogmas que a gente está seguindo vai para o inferno, mas que a gente não vai porque a gente está seguindo, a gente é bonzinho, a nossa consciência deve estar dizendo, olha, mas você está seguindo, você vai lá todo domingo de manhã, não sei, mas depois o que você está fazendo? Como ali no livro Paulo e Estevão, que eu acabei de fazer, fiz uma série com esse livro, acabou nesse final de semana, tem a playlist aqui, eu deixo para você ver se quiser, que conta a história de Paulo de Tarso, depois que ele entendeu o que era que ele estava fazendo enquanto ele perseguia os cristãos, ele dizia lá, quando ele ia fazer os discursos dele, para aqueles que seguiam as leis mosaicas ali, olho por olho, dente por dente, fazendo tanta crueldade contra os outros, sem pensar naqueles, tinham o Vale dos Leprosos, onde as pessoas que tinham lepra, elas eram jogadas, não existia o amor fraternal. Então ele dizia, vocês aqui cuidando da lei desse jeito, mas vocês não estão pensando no seu irmão. Então aquela coisa, às vezes a gente está ali fazendo aquilo que dizem que deve ser feito, mas a gente não está fazendo aquilo que Jesus Cristo veio dizer para fazer, não é? Mas é só a minha forma de entender, tá bom, gente? Então, mas só para falar como é que eu estou entendendo isso aqui que ele está dizendo. Que então esse medo que a pessoa tem da morte, talvez venha exatamente daí, da pessoa pensar, mas será que quando eu estiver ali na saída, será que ele não vai me pegar? Será que ele sabe o que eu fiz? Então, e ele diz, eu realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando no portão de entrada da próxima vida, para julgá-las e puni-las. É claro que não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, por medo de alguma forma de medo. Porque eu acredito que não é aquela coisa também que eu acredito que é dessa forma. Que quando a gente morre, quando a gente sai desse corpo, não acontece assim. Eu acredito que a gente continua criando a nossa realidade. Se a gente estava cheia ali de acreditar no diabo, talvez a gente até encontre ele ali, né? No portão para levar a gente, porque é aquilo que a gente está criando no nosso mental. E ele está dizendo aqui, olha, gente,
Eu não posso punir ninguém, exceto na mente dessa pessoa. Se a pessoa tá ali, ah, meu Deus, olha o que eu fiz e agora eu vou ser punida, vai acontecer. A gente cria com a nossa realidade, com o nosso pensamento. Eu acredito que aqui e no depois também, mas é só a minha forma de pensar. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Então, gente, olha aí. Ele dizendo que o medo, então, é o carro-chefe. O medo realmente é tudo que mantém o diabo, então, na mente. É tudo que faz com que ele possa dirigir a nossa vida. E a gente já viu que quando é ele dirigindo, é ele no comando, quando a gente está alimentando o medo em detrimento da fé, então com certeza ele vai deixar a gente, ele já disse aqui 98%, lá no livro do O Estranho Segredo, do Earl Nightingale, ele disse que há 5% da população que entendeu o segredo, eu acredito que entenderam isso que ele está explicando aqui, e esses são só esses 5% que estão ali no topo da escada, e aquele dizendo que é menos ainda. Por quê? E ele está explicando, porque aqui ele está deixando bem claro que ele vai nos mostrar como é que qualquer um pode vencer o diabo. Ou seja, se o diabo é alimentado pelo medo, como é que a gente pode superar todos esses medos, né, gente? Vamos bem pensar nisso que ele está dizendo aqui, vamos nos abrir para deixar a luz entrar, né? Porque ele diz, medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. É aquilo que ele diz. Há as duas entidades, aquela que vai nos ajudar a construir uma vida de sucesso, ela é alimentada pela fé, a fé inabalável. E aquela que vai nos levar para a falta e para a escassez, vai nos condenar a não ter absolutamente nada daquilo que é nosso direito divino, como diz aquilo, ser bem sucedido é meu direito divino. E se a gente continuar alimentando o medo, a gente não vai poder experienciar essa vida, a vida que Deus está sonhando para a gente. Tá bom, gente? Eu fico aqui então com essa primeira parte desse primeiro vídeo da gente já direto aqui na entrevista com o diabo, e espero contar com vocês para o próximo vídeo, onde ele vai continuar então contando como é que a gente pode ser mais esperto do que ele, porque o Napoleão Hill foi lá e conseguiu tirar essa confissão dele, que vai transformar, assim como o Tiago Nigro, que foi quem fez aqui o prefácio, ele que depois eu vi, ele é autor do livro O Primo Rico, e ele tem um canal aí no YouTube com milhões de seguidores, e ele tá vivendo, eu acredito que ele faz parte desses 5%, ele diz que esse livro transformou a vida dele, e aí tomara que transforme a nossa também, né, gente? Bora lá prestar bastante atenção no que ele está dizendo, para no final a gente vencer, tá bom? Estamos entrando aqui numa briga com ele, não, briga não, uma coisa assim, numa forma de um diálogo para ver se a gente consegue entendê-lo, que a gente entenda que no final nós saiamos vencedores, tá bom, gente? Eu espero realmente isso, agradeço muito você que está acompanhando, muito obrigada você que manda mensagem, muito obrigada você que se inscreveu no canal, muito obrigada você que compartilha, talvez tenha alguém que você conheça que jamais abriria esse livro, nem deixaria entrar em casa, porque ela está alimentando o medo. Então, passa para ela, quem sabe. Então tá, gente, eu espero muito vocês para o próximo vídeo, para a gente ver como é que continua essa conversa entre Napoleão Hill e o diabo, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!